Seja muito bem-vindo ao episódio de novembro da nossa carteira pública de renda variável. Sem mais delongas, vamos logo ao que importa. Hoje, 21 de novembro, temos como pauta os principais objetivos dessa carteira, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez. Vamos avaliar a performance da nossa carteira até o dia de hoje. Claro, vamos ver a composição da nossa carteira e qual será o ativo escolhido para fazer o investimento esse mês ou eventualmente rebalancear. Se você está assistindo pelo YouTube, né, pela thumb aí você já tem um bom indicador de qual é o ativo que a gente vai mexer. Claro, se você ainda não sabe exatamente como fazer suas ordens de compra e venda, vamos fazer aqui juntos o passo a passo para que você entenda e veja inclusive como é simples. E vamos falar do próximo passo ao fechamento do vídeo, tá? Bom, objetivos da nossa carteira pública aqui. O primeiro ponto é desmistificar que investimento em renda variável não é para todo mundo, que é algo muito complexo, arriscado, e trazer isso para a realidade para que as pessoas consigam, de fato, dar os seus primeiros passos no investimento em renda variável, buscando aí um pouquinho mais de performance em relação ao CDI. Inclusive, a gente vai mostrar isso aí, a performance da nossa carteira em relação ao CDI está dando um show. Ofereço um ponto de vista imparcial, tá? Eu não sou um assessor de investimento, eu não estou ligado a nenhuma instituição financeira, até me apresentando, né? Eu sou um especialista em planejamento financeiro, fundador do Missão Liberdade Financeira, e aqui o que eu trago publicamente é o que eu mostro para os nossos alunos no ambiente de treinamento. Como montar uma carteira bem variada, que esteja muito protegida, mas claro, que vai buscar também uma performance interessante, tá? De uma forma bem imparcial de fato. Aqui eu vou atuar com vocês com o famoso skin the game, é o meu dinheiro, é o meu patrimônio que eu estou colocando para trabalhar na renda variável junto com vocês. Eu não fico naquele esquema de, faz isso, faz aquilo, mas o meu dinheiro mesmo está investido em outra coisa, né? É uma carteira de renda variável e aqui é um ponto de extrema importância que eu preciso que você entenda. É uma carteira de renda variável, sendo bem repetitivo para gravar na sua cabeça. Note que isso é um percentual da carteira global de qualquer investidor, tá? Todo mundo deve ter uma parcela em renda variável e uma parcela considerável em renda fixa. Qual o tamanho de cada uma dessas parcelas é assunto para outro vídeo, outro conteúdo. Mas preciso dizer que ninguém, eu não faço isso, não recomendo para ninguém, ter 100% do seu patrimônio, 100% da sua carteira em renda variável. O que a gente vai mostrar aqui é uma parcelinha de uma carteira global, tá? Essa carteira começou com um aporte inicial agora em agosto de R$10.000 e todos os meses eu venho investindo mais R$1.000 e, claro, o rendimento que a gente tem ali de juros sobre capital próprio ou dividendos, tá? A gente tem como objetivo chegar em R$100.000, considerando esses aportes, o rendimento e, claro, né, a valorização de cada um dos ativos em, no máximo, 5 anos. É uma jornada longa que eu comecei com vocês aqui em agosto, exatamente pelo momento da economia que a gente está passando. Todo mundo ainda está falando de renda fixa, CDI pagando muito bem, algo em torno de 1% ao mês. E a maioria das pessoas estão ainda de olhos fechados para o potencial de ganho que a gente tem nos próximos 5 anos na renda variável. Essa carteira surgiu inclusive para isso, tá? Então, nos próximos 5 anos estaremos juntos, mês a mês, acompanhando essa performance e fazendo os nossos investimentos. Se está fazendo sentido para você aqui, claro, né? Se inscreva no canal, deixa o like e já manda para aquele amigo seu que está morrendo de medo de começar a investir em renda variável também. Vamos lá então. Nossa carteira na data de hoje, tá? Quando a gente compara aqui com o rendimento do Ibovespa, note que estamos com 115% de performance acima do Ibovespa. O Ibovespa rendendo na casa de 9,87 e a gente com 11,39 de rendimento. Nesse último reta final agora do mês de novembro, a nossa carteira se aproximou bastante do Ibovespa e se você já acompanha bem o mercado, você já deve ter sacado que é em função da nossa exposição ao Bitcoin. O Bitcoin vem derretendo nas últimas semanas, inclusive está aí na capa do vídeo, né? E isso puxou a performance da nossa carteira para mais próximo do rendimento do Ibovespa, que a gente vinha ganhando com a ampla margem do Ibovespa. E é o que a gente espera, tá? Quando eu comentei há pouco que poucas pessoas estão falando sobre a performance, sobre a vantagem de colocar dinheiro
na renda variável nesse momento, já pensando na transição de Selic reduzir e renda variável andar, é exatamente isso que eu quero que você entenda, tá? Quando a gente compara, né, coloca o nosso benchmark aqui em CDI, veja que nossa carteira está rendendo 350% acima do CDI. E isso é apenas o começo. Renda fixa está muito bom, 1% ao mês, claro. Mas a renda variável, nesse momento de Selic estável, já sinalizando começar a cair, em algum momento ela vai cair. É a hora de começar a se posicionar, tá? Então, não feche os olhos para a renda variável. É isso que eu tento mostrar para vocês aqui. Nos próximos 5 anos, com a perspectiva de queda da Selic, o potencial de rendimento é maravilhoso. Eu já vivi isso lá em 2016, 2017, esse outro ciclo de queda da Selic, e os ganhos foram incríveis. Agora, a ideia é realmente fazer de forma pública para que todo mundo possa, de alguma forma, acompanhar essa grande onda de valorização que está por vir na renda variável, tá? Aqui são os nossos 9 ativos que temos nessa carteira, tá? Observe, aqui se quiser pause o vídeo, eu não vou ficar falando um por um aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas a performance de cada um, grande destaque para Copasa, que desde quando a gente fez o primeiro aporte, iniciou um momento de privatização, e isso não era surpresa, a gente se posicionou exatamente porque sabíamos que isso estava no radar do governo estadual aqui em Minas Gerais, está caminhando bem esse movimento de privatização, e de fato, se isso acontecer, a Copasa ainda tem uma expectativa de ganho ainda muito melhor do que já aconteceu, tá? Os Minas também dando show, Vale dando show, e o destaque é o nosso ETF de Bitcoin, destaque negativo, né? É o nosso ETF de Bitcoin que nas últimas semanas, conforme já dito também, vem caindo muito forte, tá? E aí, como estava a nossa carteira, né, no último mês em relação à exposição? Essa foto aqui é em relação à composição dela, sem o aporte dos R$1.000 que a gente vai fazer agora, tá? Juntos. Bitcoin na casa de 5,8 da carteira. Isso para o perfil que eu trato aqui, que é um perfil mais agressivo. E ainda mais, dentro desse mundinho de renda variável, é muito pequeno. Dentro dessa carteira de renda variável, eu considero uma exposição até na casa de 20%, eventualmente até um pouco mais, a depender do preço que ele tiver, se a gente entender que é a oportunidade, a gente tem espaço para aumentar. 5,8% de fato é muito pouco, e é aqui que a gente vai colocar o nosso dinheiro esse mês, tá? A gente vai comprar mais Bitcoin. Com os R$1.000 que a gente vai colocar agora, a nossa exposição vai passar para 12,4% em Bitcoin via ETF, tá? E aqui um pequeno parênteses, se você está meio voando ainda do que é ETF e tal. ETF nada mais é do que um fundo, de uma forma bem resumida, que espelha o Bitcoin. Então, esse ETF especificamente, o HODL11, ele tem Bitcoins encarteirado, e aí a gente surfa esse movimento sem a parte mais melindrosa dos ativos digitais, do Bitcoin especificamente, que é a autocustódia. Aqui você precisa saber o que você está fazendo. Se você quer se expor ao Bitcoin pelos ganhos, a ETF resolve o seu problema e está tudo certo. Se você quer se expor ao Bitcoin pela filosofia dele, pela liberdade, por poder ter maior gestão sobre o seu próprio dinheiro, pensando realmente em longuíssimo prazo, usar isso como moeda, como reserva de valor, o caminho mais assertivo é a autocustódia. É um caminho mais complexo, exige mais estudo, mas não é via ETF, tá? Que é realmente para a gente se expor ao ganho apenas, entre aspas, o apenas. Pois bem, olhando tecnicamente aqui agora o Bitcoin, tá? Por que a gente está fazendo esse aporte hoje, além desse motivo de ser apenas 5,8% da nossa carteira, um percentual muito reduzido? Ele esbarrou agora no patamar de $83.000, e isso é uma região de um enorme suporte. Toda essa faixa aqui na casa de 75 a 83 é uma faixa de suporte muito considerável, tá? Quer dizer que ele vai ficar aqui, vai ficar andando de lado aqui no futuro por algum tempo, ou vai continuar caindo e buscar essa faixa de suporte aqui abaixo de 70 mil? Impossível dizer. Se eu tivesse bola de cristal, eu já estaria muito rico. E claramente a gente não consegue fazer isso. O que a gente tem que fazer é entender quando é a oportunidade, entender quando está na faixa de preço interessante e se expor, tá? E certamente essa faixa de preço ela é muito interessante. Pode ser que caia mais e a gente, eventualmente até em dezembro, janeiro, continue aumentando a nossa exposição. Pode ser que ela já fique andando de lado aqui e em breve suba mais um pouco. Ou pode ser que ela já esbarre aqui e a força compradora entre com tudo e ela já suba novamente
com muita força. O tempo dirá. Em dezembro eu volto aqui para contar para vocês o que aconteceu. Relembra você, tá? Se está fazendo sentido para você esse conteúdo, você está gostando do que está vendo, te convido a acessar o missãoliberdadefinanceira.com.br, conhecer o nosso treinamento, é um treinamento completíssimo que vai pegar a pessoa mais completo, leiga em finanças e investimento e transformar ele em 12 semanas no investidor capaz de gerir a sua própria carteira, inclusive com ativos digitais, tá? Renda fixa, renda variável, previdência privada, enfim. Treinamento completíssimo com 60 aulas, mais de 24 horas de conteúdo e o grande diferencial, todas as suas dúvidas são respondidas em até 24 horas por um ser humano. Não é chatbot, não é robô. Um especialista entra e te responde toda e qualquer dúvida nesse período de treinamento para que você, de fato, consiga andar com as próprias pernas e saber fazer o seu investimento sem depender de terceiros, né? Não deixe de nos acompanhar lá no Instagram também. Diariamente temos dicas de investimento e educação financeira. E, claro, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e deixe esse like. Sem mais jabá por hora, vamos à prática, mãos à obra. Agora eu vou te mostrar por dentro da nossa corretora como que você vai fazer o seu investimento em Bitcoin se você ainda não sabe. Tá? Se você já sabe, o vídeo encerra aqui para você. Daqui para frente é para quem realmente tem dificuldade, tem receio de fazer os próprios investimentos. Vamos lá. Já estamos aqui na nossa corretora logado, tá? Quero mostrar para vocês aqui, dentro da nossa conta, extrato o seguinte fato relevante que aconteceu esse mês. A gente já está sentindo o gostinho do nosso primeiro juros sobre capital próprio. Caiu R$ 38 da Copasa. É o dinheiro trabalhando pelo próprio dinheiro. Além de estar rendendo muito bem, ela está pagando já um juros sobre capital próprio, que é interessante, tá? Pois bem, então vamos lá agora nos nossos produtos de investimento. Aqui a gente vai investir em renda variável, tá? Via home broker. Aqui é o passo a passo bem tranquilo, tá, gente? Se tiver alguma dúvida aí, além de acompanhar pelo vídeo, pode deixar nos comentários pra gente aqui que eu vou te respondendo também. Inclusive, eu quero que você deixe nos comentários aí o que você tá achando disso aí. O Bitcoin tá legal para comprar? Não tá? É hora de vender? Você tá com medo? Como é que tá isso daí, tá? Vai me dando sua opinião. Home broker aberto, vamos vir em negociar, comprar. Deixa eu refazer aqui, eu acabei de ver que minha câmera está tampando vocês, né? Deixa eu tirar minha câmera e jogar ela para o lado de cá, tá? Então vamos lá, negociar aqui no cantinho, comprar. O que a gente quer comprar esse mês é o ETF de Bitcoin, HODL11, e pelo valor que nós temos em conta corrente, né? Considerando aqui os R$ 1.000 que a gente colocou e fez o aporte agora, mais os mais ou menos R$ 37 ali do juros sobre capital próprio da Copasa que caiu e vamos reinvestir, a gente vai conseguir comprar aqui 13, vamos ver se dá para comprar, não, vai ter que ficar em 13 unidades do ETF mesmo, tá? Comprar, vamos colocar o preço aqui de mercado mesmo, deixa eu passar aqui para a ordem a mercado, 13 unidades, vai ficar ainda R$ 44 de saldo para um próximo investimento no mês que vem, tá? O ativo está correto, 13 unidades, estamos comprando a mercado, que é o valor que ele está sendo negociado agora, para já executar de uma vez. Continuar. A nossa ordem já foi executada, tá aí, feito o investimento. Note que não deve ter dado 1 minuto e meio esse processo de investimento. Veja como é simples, tá? E um dos objetivos aqui é isso. Desmistificar para você que investir em renda variável, inclusive em Bitcoin, que para muita gente ainda é um tabu, é absolutamente simples, seguro e fácil, tá? Note a segurança no sentido de forma de fazer aquisição, tá? Você já deve ter entendido que o Bitcoin é muito volátil e tem riscos nessa operação, por isso que é um investimento a longo prazo, né? Conforme já dito aqui, alguma coisa na casa de 5 anos é o que a gente espera. Pois bem, voltando aqui então para a nossa didática da aulinha, feito a nossa exposição, nos vemos agora em dezembro, onde a gente vai passar por esse processo de avaliação da carteira, verificar a nossa performance como foi, vamos voltar minha câmera para o lugar dela ali, e ver qual que será a maior oportunidade que a gente tem em dezembro para investimento, tá? Relembra você, se fez conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você, por favor, acesse a opção Liberdade Financeira e conheça o nosso treinamento, a nossa metodologia exclusiva. Eu não vou repetir tudo aqui para te cansar. Nos acompanhe também no Instagram. E, claro,
deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, voltamos aqui agora para a nossa outra câmera. Obrigado pela sua atenção, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Em dezembro tem mais. Um grande abraço.